Andressa, prazer falar contigo. Aí, justamente nesse cenário, né, de desaceleração, a gente viu inclusive contração de 0,5% no PIB do primeiro trimestre trazida aí nessa quinta-feira, justamente esse cenário de consumo também mostrando perda de força. Na sua percepção, isso acaba acendendo algum tipo de alerta de recessão ou de uma desaceleração um pouco mais aprofundada? Ou acaba até mesmo trazendo uma percepção de um realinhamento temporário em meio de tarifas de Donald Trump, em meio de cenários, né, que mostram aí essa desaceleração, as incertezas, inclusive, que o cenário econômico trazem e trazem justamente esse peso no consumo, esse peso na confiança do consumidor. Qual que seria a percepção e também uma diferenciação para a gente poder trazer aí uma leitura de percepção? Então, acho que a gente pode colocar 3 pontos assim que a gente teve desde o ano passado, de momentos em que as expectativas mudaram em relação à atividade econômica para os Estados Unidos, né? Acho que no final do ano passado era esperado que a gente tivesse uma desaceleração esse ano. Quando o Trump veio com as tarifas agressivas e outras políticas também surpreendendo os mercados, a gente teve uma visão de que poderia caminhar para uma recessão. E depois que o Trump voltou atrás com algumas tarifas e a coisa ficou um pouco mais calma, você teve o mercado retirando esse call de recessão e voltando para um call de economia ok, forte. Quando o mercado voltou, retirou esse call de recessão, a gente não retirou. Então, a gente aqui na casa está numa ponta mais pessimista. Não espera uma recessão drástica, nada que traga vários trimestres de queda, não. É claro que a gente também diminuiu a probabilidade de recessão, mas a gente ainda acredita em quedas na atividade econômica esse ano e uma economia muito mais fraca do que o ano passado. Agora, para o mercado, o que esse dado significa? Para quem tirou totalmente o call de recessão, olha, talvez tenha sim uma fraqueza maior aqui que você retirou do seu call, você achou que não ia acontecer, mas ela pode acontecer, só que não tão drástica. Então, eu acho que para a gente está vindo bem em linha com o que a gente está esperando. A gente está esperando uma economia mais fraca. É claro que essa questão toda de antecipação de importações suja um pouco o dado, então a gente vai ter um PIB forte no segundo trimestre, mas quando a gente olha para as vendas finais, ou então para o consumo, a gente vê uma desaceleração bem forte. Então, olhando para o que é esperado de consumo e de vendas finais, de demanda final, né, para esse ano, é uma economia girando muito mais fraca do que o ano passado, mas ainda não é uma recessão. Esse dado, ele mostrou na quinta-feira, né, que o PIB do primeiro trimestre, falando em relação ao consumo e à demanda final, foi mais fraco do que o esperado, do que o anteriormente publicado, e o dado de hoje, que é um dado de maio, ele mostra que no segundo trimestre você também continua tendo dados um pouco mais fracos do que o esperado. Então, tanto você tem um efeito de uma atividade pior no segundo trimestre, porque o resquício do primeiro trimestre é pior, e também porque você tem dados mensais do segundo trimestre mostrando uma piora. Então, no final, eu acho que vem em linha com o que a gente está esperando, mas a gente não está no consenso. O consenso se surpreendeu negativamente, não para voltar com uma probabilidade de recessão muito alta, mas o suficiente para perceber que o cenário de atividade é pior. E eu acho que para o Fed isso também importa, porque a gente teve um Fed rock, um Fed olhando muito para a inflação, e agora pode voltar um pouco a se preocupar um pouquinho mais com o mandato do emprego.